No livro explica como aquela arca foi feita, né? Ele teve ajuda, né? Se vocês olharem, a tecnologia da época não permitia construir uma arca daquela monta no tempo que foi construída, né? E iria constituir uma situação 2 a partir da linhagem noética, né? Então foi celebrado um pacto e uma aliança. Inclusive, o pessoal que gosta, né, no livro explica como aquela arca foi feita, né? Ele teve ajuda, né? Se vocês olharem, a tecnologia da época não permitia construir uma arca daquela monta no tempo que foi construída, né? Então ele recebeu ajuda. Tudo isso aí nós vamos abordar no Viradão 2, né? O livro explica muito bem essa ajuda que Noé recebeu para poder constituir a arca do nível que ela foi, na engenharia que ela teve, para aguentar o tranco do processo do dilúvio. Independente, né, da nossa cultura judaica cristã, nós vamos ver em meio aos povos pagãos também o relato de um período de dilúvio, entendeu? Isso já tem registro em várias culturas a esse respeito. Agora, na sua opinião, doutor, bom, antes de eu fazer essa, o que é Viradão 2 aí? O que você está vendo É porque aí? nós estamos fazendo um estudo de Enoque, né, profundo, né? Eu estou pegando todas as 5 partes do livro, estou fazendo um estudo, já fizemos a primeira parte, né? Cobrimos o primeiro e a segunda parte do livro de Enoque, que está gravado, né? Esse Viradão 1 e o Viradão 2, nós vamos pegar a fase 3, 4 e 5 do livro, que é justamente agora que pega fogo, né? Que vai falar sobre os ETs, que vai falar sobre o processo de transformação do DNA humano, quer dizer, tudo isso que está acontecendo na atualidade já estava previsto lá, inclusive Lilith, né? Até Lilith já está lá registrada em Enoque, que vai aparecer lá em Isaías, né? Isaías fala de Lilith, da primeira mulher de Adão. Então, todo esse conteúdo, né, ele é muito importante para nós entendermos a dimensão do engano que fomos mergulhados pelo sistema religioso global, né? As pessoas têm que entender que nós temos uma manipulação religiosa que acontece não de agora, né? Isso já acontece desde lá do início dos anos 60 da era cristã, quando vai surgir Atos dos Apóstolos e as cartas apostólicas para tentar corrigir o rumo, já que era comum na época já as fábulas e as alterações agora e distorção do conteúdo do que Cristo ensinou. As pessoas têm que lembrar que quando a gente fala em Novo Testamento, estão falando em evangelhos, né? Que foram relatos de alguns que ouviram, como o doutor Marcos, né? O doutor Lucas, daquilo que alguém disse. Então é muito interessante alguém questionar o livro de Enoque sem ter o conhecimento da origem dos evangelhos, né? Prova o quanto as pessoas são tímidas ainda no que tange ao conhecimento da verdade, entendeu, Betete? Bom, eu vou perguntar aqui, porque a audiência está pegando fogo aqui. O Mauro Salles. Me desculpa, professor, se não houvesse condições de construir a arca, Deus não teria dado a ordem a Noé. E aí? Fato. Deu a ordem e deu as condições, né? Deu a tecnologia para poder fazer e ofereceu ajuda, Mauro. Vem para o Viradão 2 que tu vai entender tudo. Está tudo explicado lá. A gente só vai ter o trabalho de ler e interpretar o que está escrito. O problema é, por exemplo, quando a gente olha os sumérios, a gente olha os egípcios, os astecas, os incas, os maias, todas as culturas antigas, a gente esquece que, e até Tartária, né, gente? Nós temos aí muita tecnologia que não nos foi passada, ou melhor, não chegou até nós, mas elas existiram. Quem passou essa tecnologia? Essa é uma pergunta que vocês têm que se fazer. Está na hora de tirar a cabecinha do buraco, a gente não pode fazer o efeito avestruz, porque já já nós vamos ter que correr a mais de 60 km por hora. E você vai correr para que direção?
Na hora em que for apresentado o que tem do outro lado da Antártida, né? O que for apresentado, né? Agora, o que existe debaixo d'água, o que for apresentado, o que tem dentro da Terra, o que for apresentado, né? Seres que até então convivem entre nós e que nós não tínhamos, né? Total ciência disso, a tua cabeça vai suportar quanto? Você vai fazer o quê? Cruz credo? Vai sair correndo com uma cruz pela rua? O que você vai fazer diante de informações que sempre existiram, mas que estavam ocultas na mão de alguns e que, de repente, isso vai vir para todos, para justamente criar o fator de tensão, agonia, como temos visto acontecendo no Rio Grande do Sul e outras partes do planeta que estão sendo sacudidas de uma maneira absurda depois do 8 de abril, Betete. Não apareceu ninguém para fazer Pix na minha conta depois do 8 de abril. Aconteceu um monte e ninguém pediu perdão e nem quis pedir o Pix para poder fazer o depósito. Poxa, ainda bem, professor, que só avisou que um monte de coisa ia acontecer. Olha os acontecimentos, gente. Você tem que ser, no mínimo, né, de Nárnia, sem noção, perdido no espaço, para não entender o que está acontecendo com o planeta. O planeta está sendo sacudido desde o oceano até os territórios. Até Minas Gerais sacudiu recentemente, Betete. A Amazônia, está tudo sacudindo. O Luiz Carlos, ele está perguntando o seguinte, soube que Enoque escreveu mais de 300 livros, todos os segredos dos céus. Onde estão esses livros? Pensei que os Mormons os tivessem, caso a história dos Mormons seja verdadeira. Olha ele colocando gasolina na fogueira aqui. Não, e aí é fácil, aí ele pode botar o Islã, né? Quando Maomé teve o contato com o arcanjo, né? Miguel, e o arcanjo disse para ele que estava tudo prostituído, tanto o judaísmo quanto o cristianismo, e que precisava se criar algo novo. Então veja que de tempos em tempos você tem profetas que se levantam, alguns dizendo aquilo que viveram, para com isso justificar uma mudança no rumo dos acontecimentos. Fato é que quando nós olhamos a Bíblia que temos hoje, né, tanto a católica quanto a protestante, de capa a capa, a mensagem central, né, ela não mudou, gente. A mensagem central é: há uma origem, há um meio e há um fim. E dentro dessa origem, ok, há uma desobediência que bota o meio de catástrofes, de corrupções de todo tipo, né, que são as obras da carne, e na sequência você tem um fim, que é a questão do Apocalipse. Então, comum a todas as Bíblias católicas, né, ortodoxas e protestantes, é termos um início, um meio e um fim. A questão dos livros apócrifos, que nós começamos a estudar, baseia-se no fato da necessidade de compreendermos esse meio, já que a gente não muda o início e a gente não vai mudar o fim, mas a gente quer entender o que nós estamos atravessando nesse tempo para sabermos como nos defender, principalmente do nível de manipulação da informação.